Olá pessoal, estamos iniciando mais um Tô Passando e eu parei aqui com muita satisfação no meu coração para falar só com você que tem acompanhado aí essa programação tão especial e finalizando sempre com esse quadro Tô Passando com aquela palavra de direção, alinhando sempre a inteligência emocional e a inteligência espiritual. E hoje eu quero falar com você baseado num trecho da Bíblia, justamente esse equilíbrio que tem que haver na vida do ser humano, do emocional com o espiritual. Então vem comigo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, você vai ver a história de uma igreja, a igreja de Atos. Eu quero traçar esse paralelo da igreja com a vida de um ser humano, que pode ser a minha e a sua vida, e eu quero te mostrar o equilíbrio emocional e espiritual daquela igreja. A Bíblia diz que naqueles dias aquela igreja ela cresceu de uma tal forma porque existiam pessoas espirituais que dedicavam o tempo dela à oração e ao ministério da palavra de Deus. Só que a igreja foi crescendo de uma tal maneira a ponto que eles começaram a esquecer do assistencialismo, do trabalho social. Quando eu falo do trabalho social, eu estou falando da alma das pessoas, E existia um grupo de pessoas ali que eram as viúvas e elas estavam realmente dessa maneira, sem um tratamento da alma, foram esquecidas. E isso acontece com a nossa vida pessoal hoje. Você vai começar a observar que tem pessoas que começam a crescer e muitos cristãos ou pessoas mesmo que têm a sua fé, elas começam a crescer de uma tal maneira e elas esquecem que há uma outra área a ser trabalhada, que é justamente a área emocional. Aquela igreja passou por esse problema. Eles cresceram, os discípulos se multiplicaram, mas eles esqueceram também que haviam viúvas que precisavam tratar da alma dela e, infelizmente, elas estavam ficando desprezadas dentro daquela sociedade. Chegou um determinado momento daquela igreja que as pessoas chegaram e começaram a reclamar: pessoal, vocês começaram a crescer espiritualmente e esqueceram as viúvas. E naquele mesmo instante foi feita uma mobilização para que houvesse o equilíbrio. Eles crescessem espiritualmente, que é muito importante. Você que está me assistindo agora, é muito importante que você cresça espiritualmente, tá? Nunca deixa de crescer espiritualmente. Só que a gente observa, e eu também, como um pastor, eu tenho que falar isso para você. As pessoas, às vezes, o fato delas de se acharem cristãs, elas acham que não precisam mais cuidar do emocional delas. Não cometa esse erro. E aquela igreja ela era muito preocupada espiritualmente. Só que por um determinado momento, eles esqueceram do social. E quando eles mobilizaram, eles começaram a equilibrar a alma daquelas viúvas, o assistencialismo social, com o espiritual. E aí sim, quando eles equilibraram, as coisas começaram a acontecer novamente, e aí de uma maneira equilibrada e não desordenada. E como eu estava dizendo lá em Atos, no capítulo 6, você vai observar lá no verso de número 7, que quando eles alinharam essa parte espiritual que não foi deixada de lado, mas eles começaram a dar importância também à alma das pessoas, a Bíblia diz que crescia a palavra de Deus e se multiplicava o número de discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, quando eles equilibraram, a palavra de Deus começou a crescer muito mais, inclusive o número dos discípulos. E isso serve para a nossa vida pessoal. Se você quer que a sua vida cresça, desenvolva e tenha muitos resultados, segue essa dica de hoje. Comece a equilibrar o seu espiritual, mas não se esqueça do seu emocional. Equilibre o espiritual e o emocional e você vai ter resultados que você nunca teve até hoje. Vou terminando esse Tô Passando de hoje, eu tenho certeza que esse conteúdo te ajudou muito. Então siga lá as nossas redes sociais, tá? E ali desfrute de todo o conhecimento
que tem sido dedicado exclusivamente a você. Ó, nos vemos no próximo Tô Passando. Valeu, fui, passei. Tô Passando. Oferecimento Igreja Evangélica Unção de Deus, transformando vidas.